Bom, voltando, né, porque eu tive aqui uma interrupção, né, sabem como são o pessoal do lab. E então, ela apresenta esses sintomas, né, essas características, e no caso, ela está pedindo ali uma certa quantia, até pelo tratamento que ela precisa se fazer, que envolve imunossupressores e até mesmo terapia por radiações, que eu acredito que até pelo valor que ela precisa tem um custo muito alto. Aí aqui eu falaria assim, mas como que isso acontece, né? O porquê que essa doença é desenvolvida? Aí pode ser por duas maneiras. Que os linfócitos T, logo que eles são produzidos na medula óssea. Aqui eu acabei tirando aquela foto do ossinho, é porque estava ocupando muito espaço, eu não estava conseguindo trabalhar direito. Eu não sei se ela é realmente necessária. Aí depois que eles são produzidos na medula óssea, eles passam por um processo de maturação no timo, onde ele tem por função reter linfócitos que agem contra antígenos próprios. Só que esse processo de maturação ele não é sempre bem feito, então alguns linfócitos autorreativos acabam escapando. O que pode, até nesse caso, é o principal fator que gera a miastenias graves. Aí aqui, fala, mas teria o organismo tenta resolver de uma outra forma, através de um perfil dos linfócitos T helper, que é os T reguladores, que são ativados pela citocina TGF-beta. Os T reguladores produzem e secretam o TGF-beta 1, que ao entrar em contato com células como macrófagos, linfócitos T e células dendríticas principalmente, desativam, né, as inibem. Só que, segundo Abbas e seus colaboradores, pode ocorrer uma falha nesse processo, que faz com que a ação da TGF-beta não ocorra, até porque ela não é sintetizada. Isso faz com que essas células não sejam inibidas e elas ficam ativadas, levando assim uma ação autoimunológica. Aí é que eu falo que seria muito bom que se existisse uma forma de agir de uma forma mais específica, como essa citocina TGF-beta 1 age, que ela inibe apenas células imunológicas que têm essa característica autoimune. Ou seja, ela não se associa contra células saudáveis. Que no caso da Rafaela, por ela fazer o tratamento com imunossupressores e radiações, ele não vai só inibir células que têm esse problema, ele vai atingir células imunológicas do corpo todo, o que acaba resolvendo um problema, mas criando outro. Seria muito bom se existisse um fragmento que tivesse o mesmo efeito da TGF-beta 1 em ser mais seletiva e inibir apenas células com essas características de ser autoimunológicas. E eu venho aqui para falar para vocês que há uma possibilidade que, não sei se essa fala ficou muito boa, só que para isso, na verdade, acho que é melhor falar assim, só que para isso, alguém precisava pesquisar sobre isso, alguém precisava levantar uma hipótese. E eu comecei. Vamos ver o que eu descobri. Na literatura, foi visto sequências de peptídeos, que são como fossem proteínas, mas mais curtos, né, com poucos aminoácidos, que podem exercer a mesma função da TGF-beta. Entre as sequências pesquisadas, foram destacadas duas que poderiam ter essa função de uma maneira mais específica. Que aqui foi essas destacadas na tabela, a PM26 e a PM1. Aí, aqui, né, como na apresentação eu mostro, falando que elas são mostradas aqui nessa figura, e aquela que eu escolhi para trabalhar. Aí aqui essa parte é aquela que eu, né, explico a sua estrutura e tal. Aqui são os objetivos. Aqui eu aumentei um pouco o tamanho da letra. Tudo bem que eu descobri que eu vou apresentar numa sala de aula, que o slide, a tela não é tão alta, mas eu achei melhor aumentar um pouco para não ter problema. Aí aqui, né, eu falo como que eu obtive o peptídeo, como que eu preparei as soluções, tudo. Aqui não houve nenhuma modificação. Agora apareceu, né, porque aquela hora tinha desconfigurado tudo.
Mas essa era a pergunta que eu fiz inicialmente. A partir de qual concentração esse peptídeo forma nanopartículas? Até porque seria bom eu descobrir, ter uma referência para ver se o efeito que ele causa... como é que era mesmo? Porque isso é importante saber, porque é a partir dessa forma que ele pode ter um efeito mais parecido com a citocina. Aí para isso eu utilizei a técnica de fluorescência, como eu tinha falado, tal. Aí aqui eu explico como é que funciona, né, o que eu usei para ter essa característica da técnica, os meus resultados. Aqui eu esqueci de marcar o lugar onde é o pico verdadeiro, né? Mas eu vou colocar. Aí aqui eu tirei aquele valor para não ficar logo na cara e a pessoa falar, eu já sei o que você vai falar. Então aqui eu explico o que eu fiz com os dados que eu encontrei. E falo que isso foi usado para eu descobrir a concentração, que é a partir dela que ele se encontra na forma agregada ou que ele forma nanopartículas. Respondendo essa minha primeira pergunta, e agora eu tenho uma referência para trabalhar. Agora eu teria que descobrir qual a estrutura secundária adquirida por esse peptídeo, principalmente em concentrações acima de 3 mg, que é a concentração que ele está agregado, e abaixo dele. Até para ver se isso tem alguma interferência na sua função, né? No seu funcionamento. Aí para isso eu escolhi a técnica de digroísmo. Aí aqui eu explico, né, sobre o aparelho, mostro como que os resultados são emitidos e mostro os meus resultados e comparo com um gráfico de referência, mostrando que abaixo da CAC, né, fazendo referência a esse gráfico aqui, o preto, né, que é a forma randômica, que abaixo ele adquire essa estrutura, esse espectro, falando que abaixo da CAC ele está numa forma randômica, que é uma forma desorganizada. Já acima, fazendo comparação também ao gráfico de referência, ele é uma forma randômica não, alfa-hélice. Aí eu comparo essa informação com a estrutura da própria citocina e falo que isso dá uma grande possibilidade dele exercer a mesma função, que foi, na verdade, onde eu tive um norte para o experimento, falando, isso pode dar certo. Então, que meio que me deu, me motivou a continuar para ter, assim, me deu curiosidade de falar, tá, e agora? Qual é o próximo passo? O que vai acontecer? Aí o próximo objetivo era como esse peptídeo está organizado morfologicamente. Aí, onde eu apresentei aqui a microscopia eletrônica, escrevi os resultados que eu obtive, a microscopia de força atômica, tal, aí os resultados. Aí explico por que eu usei o SAX, né, porque as informações poderiam não estar bem definidas pelo processo de secagem, que altera a concentração e tal. Aí aqui eu separei um pouco esses slides. Então aqui nesse primeiro eu mostro o equipamento que eu utilizei lá em Campinas. Mostro como que funciona, eu acho que aqui dá para ler melhor. E falo que, no caso, o que eu queria descobrir era a forma de partículas em solução. E mostro como os resultados são emitidos, de acordo com cada espectro, a forma adquirida. Os meus resultados, comparado com a amostra com gráfico de referência, e, através de uma reconstrução matemática, olha só o que eu obtive. Eu consegui fazer a reconstrução do peptídeo, uma ilustração que pode ser considerada idêntica a ele. E isso confirmou a minha... o que eu analisei na microscopia, que ele é formado por subunidades pequenas, o que facilitaria, o que facilita muito a interação com membranas celulares. Então, a probabilidade dele interagir com membranas celulares e, no caso, ter um efeito TGF-beta é muito grande. Aí aqui as conclusões, aí grande parte dela era o que tinha, que ele pode estimular fatores de tolerância igual a citocina. E eu acho até, talvez, eu posso colocar junto, mas eu achei melhor do que eu colocar a questão de estrutura define função, é de falar das suas vantagens, até voltando à história da Rafaela. Então eles são mais baratos de sintetizar,
o que diminui seu fator, o que diminuiria o seu custo, o que para ela seria muito bom. São fáceis, então são feitos mais rápidos, são degradados, eliminados mais rapidamente na circulação, o que no caso, comparado a fármacos tradicionais, evita um processo tóxico que ele pode ter, porque nesse caso a pessoa faria uso contínuo e pode ocorrer, e quem faz uso contínuo tem possibilidade de ter algum problema de toxicidade por conta da quantidade de fármaco que tem no organismo. E até no caso para fins farmacológicos, a quantidade utilizada é baixa. No caso aqui, até no laboratório, no andar de baixo, os professores de lá, eles trabalham com a síntese de peptídeos e parte deles são usados para fins farmacológicos. E eles trabalham sempre na casa de miligramas, porque a quantidade usada para ser colocado num comprimido, numa cápsula, é muito pequena. Não precisa de grandes quantidades para ter o efeito, enquanto outros fármacos precisam. Então, nesse caso, a principal conclusão, o que ajudaria no caso da Rafaela, é o baixo custo, que ela não precisaria do valor que ela precisa, como está sendo pedido ali no caso, naquele site da vaquinha e tal. Bom, aqui eu falaria das minhas perspectivas, que eu queria ter feito isso durante esse processo, fazer um teste realmente em vivo, né, em cultura celular, para ver como que células do sistema imune, como exemplo macrófagos, ficaria na presença desse peptídeo, se ele causaria algum dano ou não. Mas isso não foi possível fazer, e eu pretendo continuar com essa pesquisa no mestrado e descobrir outros detalhes sobre isso. Aí aqui os agradecimentos e tal. E aqui, eu pensei em colocar também, eu acabei esquecendo, mas o link do site que entra no site da vaquinha lá da Rafaela, falando, ó, se vocês quiserem aproveitar e entrar para contribuir com valor, para que enquanto isso não for utilizado, né, não tiver um tratamento melhor, um baixo custo, ela possa conseguir ir utilizando o que ela tem agora, durante o que é utilizado no momento. Bom, é isso. Aí espero ver o que você achou. Enfim, daqui a pouco a gente se vê aí no Promove.